Graça e paz. Este é mais um UEMESP Podcast, dia 20 de junho de 2022, o UEMESP Podcast de número 27. Estamos aqui na sede dos Metroviários de Cristo, na estação Praça da Árvore do Metrô, bairro da Saúde, São Paulo, capital, Brasil. Meu nome é Fábio Zagato, humilde servo dessa associação, e estamos aqui para mais uma entrevista fantástica, mais uma entrevista esperada de alguém muito querido pelos metroviários, pelos amigos, por seus irmãos de igreja, por vizinhos, parentes. Olha, uma entrevista que foi pedida por muitas pessoas. Nós estamos muito felizes de receber aqui no nosso estúdio o queridão Isaías Pereira. Isaías, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite e poder estar aqui nesse bate-papo aqui com meu amigo Zagato. Nós, irmãos em Cristo, amigos de longa data, e temos certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Que coisa boa, hein? Olha que maravilha, que coisa boa, Nicolas. Nicolas, obrigado por estar aqui no backstage. O Nicolas que participou do Acampa na igreja dele lá. E olha, 280 aí acampantes aí, uma moçada que foi lá para se encher de Deus, viu, pastor Isaías? Eles foram lá para buscar a face do Senhor e muitos foram cheios do Espírito Santo lá, em dezenas. Fiquei sabendo. Um grande abraço, meus parabéns. Eu vou dar os recados aqui rapidamente. Parabéns, pastor Rafael Gadelha. Parabéns aos irmãos lá ali que dirigem, o pastor Giba, né? Esses pastores de jovens que fazem um trabalho maravilhoso para que os nossos jovens cresçam na presença do Senhor. Olha, eu não tenho muitos recados não, viu, pastor Isaías? Um abraço à minha diretoria, né? Preparem-se aí, estamos chegando no mês de julho, mês de férias, estamos viabilizando aí para ver se nós teremos ou não a nossa confraternização. Isso é bom, né, pastor? Que bom, hein? Bom, confraternização de férias é sempre bom, né? Estamos lá conversando com o pessoal. Um grande abraço ao pessoal do Metroclube, que sempre, com muito carinho, tem recebido os Metroviários de Cristo, que reúnem as suas famílias para uma confraternização ali já tradicional. O senhor já foi, né? Várias vezes. Olha só. Estamos aí, ó. Oh, maravilha, você está convidado. É só marcar a data que nós estaremos isso lá. Mesmo. Aguardamos essa data, aguardamos e oramos para que realmente Deus abra as portas e possamos voltar a fazer depois de um longo período, né? Longo período. Bom, pastor Isaías, às vezes eu vou chamá-lo de Isaías, às vezes eu vou chamá-lo de amigo, às vezes eu vou chamá-lo de pastor. O senhor é muito querido lá no metrô, muito conhecido por ser marido da Maristela. É verdade. Nossa associada Maristela também aqui. Obrigado, Maris, por emprestar o Isaías para nós hoje, né? Eu tenho certeza que daqui a gente não tem como quantificar a bênção desta entrevista. Você que está aí do outro lado, quiser deixar um comentário para o Isaías, deixa lá. Essa entrevista está sendo gravada e ficará depositada no canal de YouTube dos Metroviários de Cristo. Deixe seu comentário ao Isaías, a família dele, a Maristela, são queridos demais. Isaías, vamos lá. É agora, se apresenta aí para nós, aqueles que não te conhecem. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui na UEMESP, no escritório aqui da UEMESP, nesse bate-papo aqui com nosso amigo e irmão em Cristo, Zagato. Bom, para aqueles que não conhecem, né, eu sou Isaías Pereira da Silva, casado com a Maristela Santos Batista da Silva, já estamos aí nessa jornada há 28 anos, 28. Né, somos pai de dois lindos meninos, o Isaac, que já tem 27 anos, e o Nicolas. Que tem 16 anos. É amigo do Nicolas aqui. Estão mais ou menos próximo da mesma idade aí. Isso. Quero também parabenizar não só ao Nicolas aqui, como toda essa juventude que participou desse grande momento de estar buscando a Deus, né? Sabemos que essa geração que está aqui
é a geração que precisa ser impactada pela palavra de Deus. E sei que eles vão gerar frutos desse trabalho que eles participaram nesse final de semana. É a minha oração. Porque sabemos que aonde esses jovens se encontram buscando a palavra de Deus, orando, certamente recebem direcionamento para a sua vida, não só espiritual, mas também para a sua vida como um todo. Então, parabéns a todos. Também falando um pouquinho mais de mim, né? Minha formação é administração de empresas, mas já deixei esse legado para outros, os mais jovens aí, né? Já estou aposentado e agora só cuidando mais mesmo da área eclesiástica, né? Na qual eu sou pastor e também faço bastante trabalho de capelania. Sim, que legal. E também meu trabalho muito voltado na área de missões. Sou um cara apaixonado pela obra missionária. Isso mesmo, né? Se o crente não for apaixonado por missões, eu acho que ele é um campo missionário, então. Costuma-se até se dizer, né, que aonde tem um coração que já foi alcançado por Cristo, esse coração, essa pessoa é um missionário. Sim. E onde tem uma pessoa não alcançada por Cristo aí num coração que ainda não conhece a Cristo, esse é um campo missionário. Então, tá aí. Então, você que já é um cristão, você é um missionário. É verdade. Eu creio que às vezes ele é um pouco tímido, né, pastor? Mas só a história dele, né? A história dele já conta alguma coisa com Deus, não conta? Aliás, você pode nem falar nada e fazer uma pregação. Com o seu comportamento, com o seu jeito de administrar as coisas, né? As pessoas podem olhar e falar assim, olha, ali tem uma pessoa diferente, precisa ver melhor o que acontece ali, você vai investigar, ele é um crente, né? Salvo em Cristo Jesus. Então, eu pensei que o senhor viria aqui de gravata, eu falei, meu Deus, eu não fiz nem a barba, e o pastor está sempre alinhado, viu? Olha, o senhor já é ordenado consagrado ao ministério pastoral há quantos anos já? Olha, desde 2010 eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu lembro o senhor como evangelista. Mas eu sou de berço cristão. Sim. Então nós acompanhamos essa peleja, né, essa caminhada cristã já há muito tempo. A propósito, uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu não chamo Isaías por um acaso. Exatamente, né? Olha só, o profeta messiânico, né? Eu não chamo Isaías por acaso. Então, nós somos, na minha família, nós somos em 5 irmãos. Sim. E antes de chegar o Isaías, a minha mãe só tinha gestação de mulheres. Mulheres. Então, ela teve 3 gestações de mulheres. Sim. A primeira ela perdeu e as duas estão vivas. Mas ela falou com o Senhor que ela gostaria de ter um filho homem. E se Deus desse a ela um filho homem, ela colocaria o nome de maior. Isaías. Seria um dos profetas maiores, Agora imagina, naquela época, né, em que os recursos eram tão poucos, as mulheres nem muito faziam esse trabalho que tem-se hoje muito bem feito aí nos hospitais, no INSS, de acompanhamento, né? Naquela época, as mulheres, aliás, era tidas por parteira, né? Que hoje chama de doulas, né? Então, eu mesmo nasci por parteira. Olha só. Então, e na ocasião... Na Santa Casa ou no lar mesmo? Não, foi no lar mesmo. No lar, olha. E aí, quando a minha mãe fez essa promessa para o Senhor, né? Eu não tinha os recursos que tem hoje. Você faz exames, verifica se é homem, se é mulher, tem toda aquela coisa. Eu sou da geração ainda que se não fazia... Não se sabia se era menino ou menina, né, pastor? É isso, eu sou da geração que se olhava na barriga da mulher e falava assim, acho que é menina. A barriga tá mais larguinha, a barriga tá mais pontuda. Né? Aí pra ter aquela... Pra ter a certeza de que não ia errar, fazia enxoval amarelo ou azul.
Era uma cor neutra. Olha, professor, que coisa interessante legal, tá a gente vendo? observar essas coisas, né? As mulheres que são mães. Eu quero toda a entrevista, eu quero enaltecer vocês. Pastor, a gente devia sempre fazer um capítulo só das mulheres, porque assim, é bom trazer pastores? Sim, mas as mulheres são um capítulo fantástico. Sem dúvida. Sem elas nada aconteceria. Nada mesmo, nada mesmo. Sabe? E o senhor tem a Maristela lá, né? Aí é a rainha do lar mesmo? Opa! É a rainha do lar. Trabalhando, ela é um trator, porque eu já trabalhei com ela, viu? Lá ela manda e nós obedecemos. É um bom conselho. Eu tô tentando fazer sempre isso, né, Nicolas? Se a mãe manda, eu fico feliz, né? Lá são 3 homens, né? Mas a rainha é ela, e ela que manda. Ela manda e a gente obedece. Que legal, que legal. E os 2 filhões, que já são grandão. O mais novo é o homônimo do Nicolas aqui, né? Isso. O Nicolas, ele tá terminando o 3º colegial, tá se encaminhando aí agora, já pensando no que vai fazer na faculdade. Mas o Isaac tá tranquilo já, tá trabalhando, já tem a sua primeira formação, ele é fonoaudiólogo. Sim. Né, já tá trabalhando na área, Deus tem sido muito bondoso para conosco, né? É músico, toca na orquestra na igreja. Ele, uma vez, uma das reuniões dos Metroviários de Cristo, foi ele que fez o louvor com uma equipe, não foi? É verdade. Me veio isso à mente agora. É verdade. Nós tivemos o privilégio de estar numa desses cultos, né, que a OMSP realiza, né? Até por conta da pandemia isso ficou bastante difícil, né? Uma par de anos atrás, mas eu me veio à mente. Mas é verdade, nós tivemos numa dessas reuniões, acredito que foi ali no Exército da Salvação. Foi no Exército, na São Joaquim. Na São Joaquim. Estação São Joaquim. Grande abraço, viu? Major Nelson. Major Ruth, abraço, Exército da Salvação. Eu ia até perguntar, né, pelo Major Nelson, né, que parece que Brasília. Foram para Brasília agora, né? Enviados a Brasília para trabalhar lá. Muito muito querido, o pastor Nelson e a Ruth, né? Sim. Esposa, muito queridos, muito queridos. Todo o corpo do Exército da Salvação. Eu diria para o senhor que a igreja cristã, né, que todos conhecem muito pela área social, mas é uma igreja evangélica cristã, e foi a igreja com que eu mais aprendi no tocante a viver pela fé, a viver conforme Deus. É impressionante. Eu aprendi muito com o Major Nelson e com essa turma do Exército da Salvação. Eles fazem um trabalho tanto humanitário como... Humanitário. É um trabalho tanto humanitário, né? Há muitos anos, né? Que legal, né? Acredito que até há mais de 100 anos, né, que eles já fazem esse tipo de trabalho. E também um trabalho espiritual, né? Sim. Que é um trabalho muito sério. Então, muito sério. Parabéns ao Exército da Salvação. Nossos amigos. Eu gosto de chamá-los de amigos, porque embora o Major tenha ido para Brasília, alguns outros estão militando por aqui, o Corpo Central do Bosque, nossos vizinhos aqui, do Bosque da Saúde. Um grande abraço, porque são amigos. E o senhor é um amigo nosso eu acho que se o senhor não fosse metroviário, Deus ia prover para o senhor chegar perto da gente, viu? Olha, até aproveitando, falando sobre o Exército da Salvação, eu gostaria de deixar uma informação aqui. Sim. Que hoje, dia 20 de junho, sim, é comemorado o Dia Internacional dos Refugiados. Olha, é verdade. E o Exército da Salvação, tanto como a Acnur, faz um trabalho muito importante de resgate, de apoio, de ajuda a esse grupo de pessoas que são deslocados dos seus países, né? Sim. Por algum tipo de conflitos, né? Então, é verdade. E hoje, infelizmente, por conta dessa guerra na Ucrânia e a Rússia, né, esse número de refugiados também tem aumentado. O senhor falou um outro nome além do Exército da Salvação, é o... Acnur. Acnur. O que explica para nós? O que é? A Acnur também é um grupo, né, de pessoas que tem esse mesmo objetivo. De acolhimento de imigrantes. Acolhimento, não só acolhimento, mas também dar o sustento, preparar estruturas,
como lugar para eles acamparem, Sim. fornece alimentação, fornece recursos para que eles possam se oficializar no país. No país. Isso mesmo. Instrução. É um trabalho muito sério e voluntariado. Muito voluntariado. Aqui na Vila Mariana temos um vizinho aqui, o INSEC. O INSEC do pastor Paulo Falsarella também acolheram famílias sírias na guerra da Síria. E as guerras que se sucedem, o Brasil acolhe muitas dessas pessoas, né, pastor? Eles, inclusive, acho que até amanhã eles estão soltando um relatório atualizado. Sim. As Américas são os países que mais acolhem os refugiados. Olha então, aí. Inclusive o Brasil, né? Tem acolhido bastante refugiados. E isso também é uma questão cristã. Sim, é verdade. Até um mandamento bíblico, né? Que o Brasil seja mais anfitrião, né? Que você acolhe os estrangeiros. Exato. Né? Então, eu quero parabenizar essas organizações que têm feito um trabalho muito... Incentivar os governantes a fazer. Um trabalho muito sério em relação a isso. Né? Então, fica aí essa data aí para você lembrar, tá? 20/6, Dia Internacional do Refugiado. Marcou na agenda aí? Eu tinha visto algo, mas eu não lembrei. Obrigado por esse lembrete, viu, Isaías? Amém. Isaías, você tem um olhar para essas coisas mundiais, né? E uma experiência na área da Secretaria de Missões, né? Sim, sim. Nós colocamos ali uma palavra. Quem que falou aquela palavra ali, pastor? Aquela famosa ordem ali. A famosa ordem do ID? É uma ordem, né? Não é um vai se quiser, né? Não, vai se quiser. Não. Contribui se quiser. Não. É uma ordem, né? É. Algumas traduções vêm no gerúndio, né? Jesus. Indo, né? Jesus disse, né, que deveríamos fazer discípulos. E fazer discípulos nós temos que ir, né? É interessante que quando Jesus ele chama a pessoa para a vida cristã, sim, ele chama e ao mesmo tempo ele envia. Ele não só chama, né? Vinde, não. Vinde, se preparem e vá. Uhum. E pregar o evangelho a toda criatura é a coisa mais fantástica que eu acho. Eu acho que falar do amor de Jesus não tem distância, não tem será preço. Que todo mundo que se diz cristão está entendendo esse negócio de vinde para abençoar, em vez de vinde para só ser abençoado? Não. Como que está esse termômetro? Como o senhor vê isso? O bem da verdade é assim, né? Quando Jesus ele chamou alguns dos discípulos, que a maioria deles eram pescadores, né? Uhum. Ele disse, vinde, né, e vos farei pescadores de homens. Então, olha uhum. Eles eram pescadores por profissão. Experientes, né? Pescadores de peixes, né? Mas Jesus, quando ele chama os discípulos, ele fala assim, olha, vinde que eu vos farei pescadores de homens. Que coisa linda. Independente da... E é claro, tudo isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás com os seus discípulos. Uhum. Mas hoje, a palavra de Deus é a mesma. Sim. Né? Só que hoje, as profissões diversificaram muito, né? Além de pescadores, tem agricultores, tem advogados, tem médicos, metroviários, administradores, tem tudo, né? Então, você vem para Cristo dentro da profissão que você exerce, como aqueles discípulos eram pescadores, mas além da profissão que ele exercia, agora ele é pescadores de homens para Cristo. Então, você pode ser um evangelizador, você pode ser um ganhador de almas, independente da profissão que você exerce. Opa! Que maravilha, chegou a hora do chá, hein? Olha, hora do chá. Infelizmente, Cristiane, muito obrigado pelo chá, viu? Infelizmente, vocês não vão poder tomar chá comigo, mas olha, muito obrigado aí a Cris, que carinhosamente a gente chama de Cris, né, Cristiane? Cristiane, a mulher mais linda o senhor me permita, mas é a mulher mais linda do mundo. Eu vou falar, eu orei bastante e Deus me deu ela. Ela orou pouco, bem feito. É isso, tá vendo? E a minha chama Maristela, a mulher mais linda do mundo chama Maristela. Aí, tá vendo que coisa? Obrigado pelo chá, viu, Cris? Obrigado.
Vocês são especiais para nós, viu? Então, né, pastor Isaías? Então, essa área de missões está gravada no coração do senhor. Então, um arder no coração, né? Bem, na verdade, assim... O Nicolas vai pôr umas fotos lá. Assim que eu assumi um compromisso com Cristo, eram duas áreas que eu comecei a desenvolver na igreja. Sim. Era um trabalho com os adolescentes. Sim. Né? E um trabalho junto à Secretaria de Missões da igreja. Uhum. Então, o meu ministério eclesiástico ele se desenvolveu dentro dessas duas áreas, liderando adolescentes. Então, eu sou até suspeito a falar, porque né? eu sou apaixonado por adolescentes. Olha que coisa. Hoje, graças a Deus, nós temos, tanto eu como a Maristela, a gente trabalhou bastante com os adolescentes na igreja. Uhum. Hoje nós temos adolescentes que são pais de famílias, que a gente trabalhou eles quando eles tinham 12 anos de idade até a faixa dos seus 20 anos. Hoje são profissionais, alguns já são pastores, já são líderes. Então a gente tem um privilégio muito grande de ter investido. Por isso que eu fiquei muito feliz de que a igreja que vocês participam, né, fez esse trabalho esse final de semana com adolescentes, porque é uma área que é bastante importante a gente investir, porque se nós não investirmos, o mundo investe. Então, eles são muito atacados, nós né? temos que O número e nível de informações que eles recebem, a gente vê que eles são bombardeados com isso, né? E eu dou graças a Deus pela igreja cristã, pela sua igreja, a sua igreja, que cuida dos idosos, que cuida daqueles que são viúvos, viúvas, órfãos, separados, solteiros, né? Separado, hoje tem um número de pessoas também na igreja que também precisa ser acolhido de forma amorosa, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a igreja ela é uma parte da sociedade, né? Sim. Hoje a igreja é uma parte da sociedade. Então, dentro da igreja nós temos vamos dizer assim, um vasto local para se trabalhar. Se você quiser trabalhar, tem lugar. Falando de trabalho, teve eles voltaram do Acampa lá e teve um jovem que falou algo interessante. Ele chegou para o pastor de jovens, adolescente, e falou assim: pastor, eu acho muito bonito o que o senhor faz. Quando eu crescer, eu quero ser pastor. Ah, é? Por que você quer ser pastor? Porque o pastor trabalha só no domingo. Conta pra ele se o pastor trabalha só no domingo. Mas eles deram muita risada, porque possivelmente esse jovem encontra o pastor só no domingo. Mas fala aí, pastor. É nada. É a vida... 8 horas por dia? A vida pastoral é... 40 horas, bem 4 horas bem na verdade, a vida pastoral é até importante que... o pastor ele tem que ter esses cuidados, porque senão ele fica 24 horas no ar. Fica, verdade. Porque muito. A demanda é grande. Sacrificam suas famílias. A demanda é grande. E você tem que tentar administrar isso da melhor forma possível. Exato. Eu já fui assim, de gastar bastante tempo na área eclesiástica e sobrar pouco tempo para minhas atividades normais. Mas agora eu estou mais equilibrado. Estou tentando manter as coisas mais ajustadas. O senhor teve um tempo que o senhor dedicou a esse que está falando aqui. Porque esse que está falando aqui estava em casa, perneta, acidentado, né? E o senhor pegou no telefone para cuidar de mim. É verdade. Olha, eu vou deixar o senhor contar, porque senão eu me emociono. É verdade, é sabe? verdade. O senhor foi um pastor de ovelhas, e o senhor é esse pastor de ovelhas, um conselheiro que eu tenho, né? Tanto Maristela, que foi minha amiga de trabalho, como o senhor como pastor, né? E nessa ocasião em que eu passei por um momento de resguardo devido a um acidente, foi o senhor que ligava para mim para orar comigo por telefone. É verdade, eu lembro. E você ainda continua andando de moto? Olha, eu fiquei 5 anos sem moto
E eu não sei, rapaz, esse negócio de paixão é complicado. Mas eu não vou contar a minha história, não, senão a entrevista é com o senhor. A entrevista é com o senhor. Eu voltei, a Cris deixou eu voltar com uma automática, pra eu não ficar depressivo. Então tá bom. Então, mas é verdade, é uma coisa que eu ainda sou... Eu sou ainda mais do tipo antigo, tá? Sim. Eu gosto de passar a mão no telefone, ligar e ouvir a voz das pessoas, falar com as pessoas. Então, hoje mesmo eu fiz isso, hoje à tarde. A gente gosta de acompanhar algumas pessoas, mas eu me lembro muito bem que você havia se acidentado, estava em casa, e talvez 2 ou 3 vezes eu passei a mão no telefone, liguei e falei com você. Um pouquinho mais. Orei, não lembro, não consigo lembrar. Mas eu lembro que liguei para você, oramos por telefone. E orar por telefone é a mesma coisa como se eu tivesse presente, porque você está ouvindo a minha voz e eu estou orando em nome de Jesus. Então, nós estamos falando aqui agora, talvez você vai assistir esse podcast daqui não sei quanto tempo, e de repente a oração que eu fizer aqui, você pode ser abençoado, não sei. Então é assim, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus de longe, é um Deus de perto, ele não tem limites. Onipresente. Né? Não tem, ele é onipresente, não é um cabo de telefone, não é uma distância que vai... Não precisa de internet. Não é internet, né? Aliás, se nós orarmos, ele responde e é assim que a gente crê. Então, eu lembro, grande, né? Eu lembro que eu orei por você e faço isso ainda nos dias de hoje, viu? Quanto tempo faz esse seu acidente? Já foi 2009. 2009, né? Como eu estava dizendo, hoje mesmo... 13 anos já. Hoje mesmo eu já liguei para algumas pessoas que eu acompanho, já conversei, já dei uma palavra de fé, né, uma palavra de Deus para a vida deles, já aconselhamos, e é isso, essa é a vida ministerial, essa é a vida pastoral. Você faz um pacote lá no celular, daí o pacote fala assim, ligações livres. O que você está esperando, meu? Eu às vezes me cobro, pastor, eu sou um pouco relaxado, até meu pai e minha mãe, eu deveria ligar para eles todo dia. É uma questão também. Eu tenho me policiado para pelo menos ligar para meu pai pelo menos uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes por semana, a gente dá uma ligadinha, a gente vai conversando. Vou aproveitar aqui se eles assistirem. Beijão, pai, beijo, mãe, amo vocês. Como eles não moram em São Paulo, né, são 380 quilômetros de distância, então não dá para... Qual cidade que é? Cruzeiro. Não dá para nos ver assim com muita frequência, mas hoje a telecomunicação cortou as distâncias, né? Aliás, você hoje pode falar em videoconferência, né? Você pode ver o seu pai, sua mãe, seu ente querido. Essa entrevista aqui, ó. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, né? Porque ele é a minha... Vamos dizer assim, foi o meu mentor. Sim. Ele foi o meu mentor. Então, eu me lembro desde quando era garoto, 9, 10 anos de idade, eu gostava muito de andar com ele. E sempre que a gente estava caminhando, eu percebia que ele estava sempre falando alguma coisa da Bíblia, falando alguma coisa de Deus. Sim. Mas depois que eu fui perceber que o que ele estava falando, ele nada era mais do que preparando, né, aquilo que ele ia falar à noite no culto, entendeu? Então ele estava treinando, bem na verdade ele estava treinando. Ele tinha esse hábito de ficar falando das coisas de Deus, citando versículos bíblicos. E uma coisa que depois, quando eu já estava assim mais maduro, mais entendia das coisas, eu falei assim, uau, o dia que meu pai, o Senhor levou meu pai, quem vai seguir esse ministério, né, que ele exerce, né? Certo. Aí eu me prontifiquei, falei, eis-me aqui, Senhor. Então, pronto, só foi estar falando, olha, eis-me aqui, Senhor, pronto. Aí Deus já falou assim, então, se você está se prontificando, vem para cá. E aí começamos a nossa jornada, já um pouco mais adulto, mas essa coisa ficou no coração, entendeu? De
de trabalhar para Jesus, de falar, de pregar, de ensinar. Então, isso a gente já foi mentorado lá desde o início, lá pelo meu pai. Legal. Aliás, Pastor Augusto, um beijo no teu coração. Te amo. Ei, coisa boa! Eu gosto de entrevista assim, pessoal. Vem aqui contar a sua história. Deixa seu comentário pro pastor Isaías, né? Essas coisas boas que a gente registra, porque temos que deixar não só um registro, temos que deixar esse legado. Pessoas que acompanharam e marcaram a nossa vida. Marcaram de forma a nós sermos o que somos hoje. Família é um projeto de Deus, né, pastor? Sem dúvidas, eu não posso... O projeto? Eu acho que é o único projeto feito por ele. Foi ele que pensou nesse projeto. Desde a formação, desde o início do mundo. Foi ele que pensou nesse projeto. Por isso que é um projeto que Satanás ataca muito, né? Para destruir as famílias. Mas eu observo que em outras culturas não cristãs, se eles tiverem valores familiares, a família deles é abençoada. Sem dúvida. Eu acho que a base é a família. Eu conheço outras famílias também não cristãs evangélicas. Amam, zelam, cuidam. Mas tem assim o prazer da comunhão, sabe que os mandamentos bíblicos são verdadeiros, né? Honram pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, pessoas vivem bem porque, independente do seu credo religioso, eles entendem que o núcleo familiar é um ambiente sagrado. E é respeitado, respeita-se pai, mãe, os familiares, e eles conseguem caminhar tranquilamente, fazendo diferença na sociedade. Que coisa maravilhosa, né? É tão triste quando alguém trabalha pela dissolução desse núcleo dos mais... É alicerce da humanidade. Sim. Por que alguém tem que trabalhar para dissolver algo que é alicerce da humanidade? Eu não compreendo. Não compreendo. Bom, só oro por eles. Nossa oração vai ser sempre essa, né? Para que Deus ele continue sendo o Deus da família. Né? Que ele sempre seja soberano sobre todas as famílias Amém. Da terra. Né? Então, essa é a nossa oração, para que os homens compreendam e entendam que é Ele o princípio de todas as coisas. Ele formou o homem e formou a mulher. Olha. E deu ordem a esse casal. Que gerassem e dessem filhos. E povoasse a terra. Isso é uma coisa normal, que acontece em qualquer cultura. Eu vi que o senhor trouxe a pastor sem Bíblia, é difícil, não, né? Ele vem com a Bíblia dele. Mas o senhor crê dessa forma que a Bíblia nos relata, que Deus formou com as suas próprias mãos e assoprou e houve vida naquele boneco de barro? De barro? Olha, eu acredito porque eu entendo que, olha, se você consegue enxergar aí, ó, aqui está minha Bíblia, ó, né? Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. E eu acredito na palavra de Deus. Então Deus formou esse homem e da costela desse homem ele também tirou e formou a mulher. Aprimorou e fez a mulher. Fez a mulher. Né? Então é um casal que... As irmãs vão falar isso, que daí Deus aprimorou e fez a mulher. Olha, pode ser... Eu não quero discutir essa questão de quem chegou primeiro ou quem chegou depois. Entendeu? Se quem chegou primeiro
é mais bonito ou quem chegou depois é mais bonito. Eu sei que na inteligência divina, Sim, ele tem o seu critério de fazer as coisas. sim. E se ele fez nesse critério é Ele porque fez, ele teria é que ser soberano. assim, porque ele é soberano em todas as coisas. Então, eu fico tranquilo em relação a isso. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que a minha Maristela é a mais bonita da face da terra. O resto, os demais, eu não sei. Cada um vai defender o seu, o seu pedaço. Um determinado pastor falou, eu achei bonito o que ele falou, né? Dessa nova geração de teólogos e pastores, ele falou assim: não é a grama do vizinho que é mais verde, é a sua grama que você não tem cuidado e regado. Olha aí, tá vendo? Né? É isso aí. É só cuidar. Exatamente. Que coisa boa. Mas legal. Uma coisa que me fez lembrar agora, falando de família, né? Uhum. E eu quero me lembrar aqui com vocês sobre ainda um pouquinho da história da minha família, né? Sim. E uma coisa interessante, poucas pessoas sabem disso, mas meu pai e minha mãe, eles foram as pessoas chaves para evangelizar o bispo Manuel Ferreira. Olha, líder da Assembleia de Deus. Isso, do Ministério e Madureira. a bispa Seus pais. Irene. Meus pais. Que coisa aí, ó, irmãos pentecostais e assembleianos. Copia essa daí. Então, meus pais, na ocasião, eles moravam numa região ali na Zona Leste, o bairro de Cangaíba. Sim. E esses pastores moravam lá. Na ocasião, eles haviam recentemente chegado do Nordeste. Sim. E a igreja estava crescendo ali naquela região, pujante, evangelizando, né? Uhum. E bateram na casa deles e levaram o evangelho até eles. Eles aceitaram a Cristo, primeiramente ele, e depois a irmã Irene. Então, meu pai fez parte desse processo de evangelização que, na ocasião, alcançou a vida do bispo Manuel Ferreira. Bispo primaz aí da Assembleia de Deus de Madureira. Samuel Ferreira, Isso. que preside, né? Hoje o bispo aqui em São Paulo é Samuel Ferreira. Lá o pessoal do Brás, um grande abraço a esse pessoal. É uma história até recente do Evangelho, né, pastor? Mas uma história que nos traz um capítulo importantíssimo. Uma igreja que tem 100 e poucos anos, né? Da qual que eu me converti na Assembleia de Deus. Mas é uma história que deve ser recontada, não é? Eu acredito que uma tradição, esse ID de Jesus é que faz a diferença. Né? Então, eles foram alcançados por alguém que é um privilégio para mim, e meus pais terem participado desse processo de evangelismo. Mas quantas pessoas nos dias de hoje podem ser alcançadas pelo evangelho da salvação? Se você sai, se você evangeliza, se você fala do amor de Jesus. Então, amém. Aí fica aí a dica, né? Fica a dica aí, ó. Se você faz isso, você faz o ID, você evangeliza, você fala do amor de Deus. O Zagato que está na igreja, fui ganho por irmãos da Assembleia de Deus, né, para Cristo. E outros, é a maior igreja pentecostal brasileira, é a igreja que mais evangeliza, é um povo de oração. Falar em oração, eu sou suspeito, né, de oração, porque aliás, eu sou fruto também da resposta de orações, né? Como eu já havia falado no início, né? Que o meu nome é Isaías, não é por acaso, então foi resposta de oração. E também houve uma época da minha vida que eu estava distante dos caminhos do Senhor, mas as orações dos irmãos, né, do círculo de oração, que é aquela reunião das irmãs de oração que elas costumeiramente fazem, né, que a gente chama até que as irmãs é uma coluna, é uma das colunas da igreja, né? A oração é uma das colunas da igreja. E quem puxa mesmo essa força
motriz aí de oração são as mulheres. É verdade. Então, voltamos nas mulheres, hein? Voltamos Olha, a elas. Vejam a importância que vocês têm, irmãs. voltamos Entendeu? a elas. E o galardão vai Jesus que vai dar. Fica tranquilo, Jesus vai presentear. A gente está tentando honrá-las da melhor forma, né? Eu costumo falar assim, olha, talvez a minha igreja, a Igreja Batista, não ordene pastoras, mas honra elas, as honra como pastoras, né? Eu acho que essa questão de nomenclatura eclesiástica não muda muita coisa, né? Eu pensei que o senhor ainda era evangelista, porque o senhor sempre foi um evangelista. Não, bem na verdade, assim, né? Eu estou evangelista e sou pastor. Porque, igual meu sogro. Porque assim, ó, você não pode deixar essa... evangelista é uma nomenclatura eclesiástica. É só um cargo eclesiástico. Né? Pastor também é só um cargo eclesiástico. Sim. Mas, bem na verdade, todos nós, eu acho que nós deveríamos ser classificados como missionários. Missionários. Eu acho, ao meu entender, eu acho que todos nós deveríamos ser classificados como missionários. Embora sejam campos diferentes, eu falava com minha esposa, eu me sinto missionário. Porque desde que eu me envolvi com o trabalho de missões urbanas, eu me envolvo com o evangelismo. Então eu me sinto missionário. Até porque existe aí um pensamento, né, que fala assim, olha, o missionário é aquele que vai para fora do seu país. Uhum. Esse é um missionário transcultural. Transcultural. Nem todo mundo vai para fora do seu país. Várias culturas, várias línguas. Nem todo mundo vai para fora do seu país. Come comida diferente, tem que aprender a falar, cultura, comer comida diferente. O senhor já teve essas experiências assim? Tem já. Que comer grilo, comer... Não chegou a nesse nível, não, mas eu já tive fazendo trabalho missionários em alguns estados aqui do Brasil, né? Sim. Que a cultura é totalmente diferente, o tipo de alimentação é diferente, né? E é comum, muito comum as pessoas passarem mal com a alimentação, que é uma coisa diária. Não cai muito bem no estômago. Mas às vezes não comer é uma desfeita para, né? Uma coisa que você tem que se adequar à cultura local. Dentro do nosso país é muito tranquilo isso, né? As pessoas já entendem quando você vai, por exemplo, vai um grupo de São Paulo. Normalmente eu trabalho com apoio na Missão Servos. Sim. Que é uma missão lá em Parelheiros. Certo. E 2 vezes por ano é feito trabalhos de missões, que vai ao campo mesmo. Fica 12 dias, 15 dias fora. E aí você vai aprender a viajar 12... Acho que tem fotos 12 horas, do treinamento aí da Missão Servos. 12 horas, 13 horas de ônibus. Vai andar de barco, vai andar a cavalo, vai entrar pelos vilarejos. É uma aventura. Como se fosse uma aventura, né? Porque... você que vai levar o evangelho até esses lugares distantes. Sim. Né? E às vezes você chega lá, a pessoa oferece aquilo que ela tem para comer. É a comida que ela faz diariamente. E você come, e às vezes aquela comida não lhe faz tão bem. Né? Você não passa tão bem. Mas faz parte do processo, entendeu? É hora e come. Ora e agradeça e coma. Eu lembro um missionário amigo que trouxe grilo, trouxe até a bala era tudo apimentado, porque os povos latinos eles comem tudo apimentado. Muito apimentado. O doce é apimentado. Nós tivemos essa experiência. A gente foi na Bolívia. E eles comem muita comida apimentada. A gente tem, inclusive nós temos lá um casal com 4 filhos. Sim. Que estão na Bolívia. Já estão lá, completaram aí o ano passado 10 anos de Bolívia. E tem numa outra área da Bolívia tem
Tem uma senhorinha também, a irmã Marta, a missionária Marta. O rapaz que eu estava falando é o Samuel. A missionária Marta já é uma senhorinha já de idade. Inclusive ela está aqui no Brasil, que está fazendo tratamento médico. Sim. Né? Se você lembrar, ore aí pela missionária Marta. Né? Tá... Isso, porque, olha, são os nossos, eu acho que assim, para o cristão são os nossos heróis. Porque... Herói nosso não é os heróis da Marvel e tudo mais. São pessoas que passam por agruras e aventuras também. Para quê? Para levar o evangelho, o ide do Senhor Jesus a outros lugares que o amor de Deus e o evangelho não chegou. Então esses são heróis de verdade. E a missionária Marta realmente, para quem conhece ela, você vai falar assim, eu não acredito. Ela é bem magrinha, franzininha, tem uma saúde bem debilitada, mas ela não para. Tem um amor, uma paixão pela obra missionária. Faz trabalhos, visita em hospitais, em casa de recuperação, faz um trabalho bem forte social, com as crianças. Filantrópico. Com as crianças. Você que de repente não está acostumado com esse linguajar igrejeiro, missionário, não sei o quê. Olha, lembre-se que ele faz trabalhos sociais, filantrópicos, vai lá levar saúde, levar outras coisas. A sua profissão eles dedicam a esses povos distantes. Ajude um missionário, sendo você cristão ou não. Cristão tem dever. É verdade. Ô pastor, desculpa, você que se diz crente, dever você mesmo. tem dever, cara. Ou você contribui, ou você vai, ou você ora. Eu acho que seria bom se fizesse os três, né? Eu acho que dá pra fazer os três. Orar viu? é o mais difícil. Tá? Dá pra fazer os três, viu? Tenta orar todo dia pelos missionários, todo dia. Orar, dedicar, interceder, sabe? Tenta, você vai ver que é o mais difícil, é a intercessão, né, pastor? Bem, na verdade, a intercessão é um desafio. É um desafio. Você precisa de treinar. Você precisa treinar. Porque não é fácil orar. Se você fala assim, mas a pessoa, que bacana, que legal, olha, fulano, ele consegue orar 1 hora. Tá mais pertinho de Deus. Mas ele não começou orando 1 hora. É verdade. Ele começou orando de pouco, aí isso vai aumentando. Orar é a mesma coisa de intimidade. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai ter prazer e gostar de orar. Então, eu aconselho você a insistir e treinar, porque hoje você ora 5 minutos, amanhã você ora 10, daqui a pouco você está orando 1 hora, tranquilamente, e vai embora. Entendeu? Então, só que orar também é uma coisa interessante. Os discípulos de Jesus, uma certa vez, perguntam para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Por que eles perguntaram para Jesus, nos ensina a orar? Porque eles viam a vida de Jesus. Sim. Jesus, após o trabalho dele durante o dia, ele separava um tempo e ele estava orando, falando com Deus, agradecendo, fazendo toda aquela aproximação do Senhor Deus. E os discípulos tinham essa dificuldade e pediram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Olha, eles podiam ensinar, olha, Jesus me ensina a pregar, me ensina a expulsar demônios, me ensina a curar. Não, eles ensinam, olha, me ensina a orar, porque a coisa mais difícil é você praticar isso. Então, eu aconselho você a praticar. Pegou aí? Essa é a dica para tudo que você vai fazer na vida, né? Para tudo que você for fazer na vida, experimenta falar assim, Jesus, o que eu faço? Senhor, me dá uma luz aqui, Senhor, eu preciso... E se renda aos pés do Senhor. Como aquele filho que se rende para agradar o pai. Não é aquele filho pidão, não é, pastor? Não. Ou tem gente que só ora pedindo. Tem também, não tem? Tem de tudo quanto é filho, né? Para facilitar a nossa vida, Mateus capítulo número 6, dá lá a regra. Facilita, é verdade. Para facilitar a nossa vida, tá lá o modelo da oração lá que Jesus deixou para nós, né? Então lá tem todos os parâmetros para a gente orar. Eu não vou ler não, que eu quero motivar você a ir lá e aprender a fazer a oração do Pai Nosso, que lá tem a regra certinha de como você começa a orar e como você termina orando, tá bom? Então é isso aí.
Mas vamos seguindo aí. Que coisa boa, pastor. E orar é uma coisa que é interessante a gente comentar, que orar é você conversar. Às vezes a pessoa fica perguntando, mas eu vou orar, vou falar o quê, né? Orar é você conversar. Né? Hoje nós estamos aqui, já não sei há quanto tempo, batendo um papo aqui, conversando. Né? Imagina você conversando com Deus. Conversamos um pouco antes, né? E agora conversamos um pouco durante. E quando terminar a entrevista, a gente conversa mais um pouquinho depois. A oração com Deus, ela é uma conversa, é um bate-papo. Então, eu acho que vale a pena você investir nisso. Conversar com Deus. Orar é conversar com Deus, para gerar intimidade. Conhecê-lo cada vez mais. Conhecer cada vez mais. Somente através da oração. Oração Porque e leitura. ele conhece a gente. Até aquilo que a gente nem sabe da gente, ele já sabe. Né? Não, já sabe. Salmo 139 já diz lá. Até a palavra que nós já iríamos pensar em falar, ele já sabe qual que era. É verdade. Que Deus maravilhoso, pastor. É isso aí, mas aconselhem oração e leitura da Bíblia. Vamos lá. Muito Deus vai dar bom. vitória. Pastor, olha, nós não sei quanto tempo aí que já está dando aí, mas eu incentivo as pessoas a deixarem o seu comentário para o pastor Isaías, aqueles que vão ver posteriormente também essa entrevista, compartilhe com alguém, sabe? É uma palavra de amigo, é como se você estivesse conversando com um familiar querido, alguém que te pega no colo, alguém... Olha, é muito bom receber homens como o pastor Isaías e ouvir as coisas simples do Evangelho, que são simples e poderosas. Poderosas. É verdade. Sabe? Não podemos esquecer, hein? Antes de nós terminarmos, eu quero fazer uma oração pelos nossos Vamos sim, ouvintes pastor. Aí, que estão aí nos acompanhando. Aí. Então fica aí, não sai daí que ao final, então, você vai receber uma bênção aí. Vai embora não, através vai embora da oração do servo de Deus. Nós vamos orar por você. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual o conflito, aquilo que você está passando. Eu tenho certeza de uma coisa, que o Deus que nós servimos te conhece, ele sabe até o seu endereço e ele vai te visitar nessa noite. Eu ouvi algo tão engraçado essa semana. Deus conhece quantos fios de cabelo que você tem na cabeça. Sim. Certamente, para alguns que estão mais velhinhos, é mais fácil de contar. O importante é que ele sabe. Aliás, tem alguns que não tem nem fio de cabelo, né? Já caiu tudo. É fácil de contar. Mas aí para Deus não tem essas dificuldades. Se você tem cabelo ou não, ele te conhece. Te conhece. Pastor Isaías, nós vamos ter aqui... Eu tenho aprendido com alguns homens aí que têm experiência nessa questão de entrevistas, rádios. Semana que vem aqui teremos uma visita fantástica de um homem da área de rádio. Olha aí, tá vendo? Vou anunciar aqui, mas olha, pastor Setúbal, estamos aguardando o senhor aqui. E o pastor Setúbal tem tiradas e coisas fantásticas, essa arte radiofônica. Tudo é arte, né, pastor? Sim, sem dúvida. Tudo é arte. A gente consagra isso a Deus de uma forma alegre, de uma forma edificante. Eu digo que o podcast, a palavra tônica é edificante. Meu entrevistado, você que vai vir aqui, você pode falar qualquer coisa que você quiser. Seja edificante. Seja edificante. E nós temos 2 quadros que nós criamos aqui, onde o nosso entrevistado, no primeiro quadro, ele fala do que ele quiser. O senhor vai falar do que o senhor, aquilo que toca no coração do Senhor, porque o quadro, ele exatamente é isso. Aquilo que deixa o coração do senhor molinho, que nem manteiga. Aquilo que é uma faca quente na manteiga. Aquilo que faz o Senhor pisar em ovos e levitar na presença do Senhor. Não sei, aquilo que toca poderosamente no seu coração, o Senhor vai falar agora para nós no quadro Só Love, com Isaías Pereira. Uau, hein? Puxa, Só Love. Bom,
Algumas coisas a gente já comentou aqui hoje, e uma coisa que me amolece o meu coração, me deixa tremendamente feliz, é quando uma pessoa se rende aos pés de Jesus. Cara, isso me emociona. Isso me deixa com o coração amolecido de verdade. Quando a pessoa entende que ele é um pecador e precisa de Jesus para mudar a sua vida. Cara, isso me arrebenta, isso me emociona demais. Eu choro, cara, eu choro. Se a pessoa estiver chorando, o senhor chora junto? Choro junto. Ontem mesmo foi um dia desse. Ontem, no final do culto, o pastor Samuel fez um apelo. Aproximadamente umas 30 pessoas Aleluia. vieram à frente para receber a oração. Alguns que estavam aceitando Jesus pela primeira vez, outros que estavam retornando para a casa do Pai, como aquele filho pródigo que haviam se distanciado. E alguns vinham chorando, vinham derramando lágrimas mesmo. Então, é um divisor de águas, é um ponto de partida para aquelas pessoas. E isso me emociona. Uhum. Isso me continua acreditando que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Eu diria que é um dos melhores momentos Solove que nós tivemos aqui. Pastor, obrigado. Pastor, deixa eu perguntar. Nesse momento envolve emoção. O senhor usou a palavra emoção, sabe? Mas é uma decisão, né, pastor? Sim. Não é simplesmente ir lá chorando. Não. É caminhar, é falar Não. assim, eu quero e eu vou mudar. Não, Isso se chama conversão, né, pastor? Quando a pessoa realmente ela vem em lágrimas, Sim. é porque a ação sobrenatural do Espírito Santo já está trabalhando naquele coração, já está trabalhando naquela vida. Então, aleluia. Ela entendeu, vamos dizer assim, para cada pessoa também ela tem ela demonstra o seu sentimento, né? Sim. Às vezes umas choram, outras ficam muito tranquilas ali, mas você percebe que há uma mudança, né? Então, no caminhar da vida da pessoa há uma mudança. Mas há pessoas que nem como eu, quando eu retornei para os caminhos do Senhor, foi como se fosse uma trombada de um caminhão com fusquinha, entendeu? Então, coitado do fusquinha. Coitado do fusquinha, né? Então, foi assim um tremendo impacto na minha vida, entendeu? Impactante, né? Então cada pessoa trata isso com a sua emoção, mas isso esse encontro... O encontro ou o reencontro com Deus é um encontro de um homem falho e pecador com um Deus santo e amoroso, que o amor dele é imutável. Então é impactante mesmo. É impactante. É uma Jamanta passando por cima do fusquinha. Você imagina um Deus tão grande, né? Continua amando um pecador. Então, não tem aquela passagem do oleiro, né? O oleiro que pega o vaso, Jeremias, quebra e faz de novo. 17, é isso mesmo. É exatamente, ele faz uma nova criatura. É isso. Então, um novo homem. Seria a maior decisão do ser humano na vida dele? Ou seria o casamento? Ou seria ter um filho? Ou seria... Qual é a maior decisão? A maior decisão é se você render na presença de Deus. A sua vida para Cristo. Por quê? Porque você está decidindo o futuro da sua vida final. Porque nós não morremos e acaba tudo aqui. A nossa vida é eterna. Então você escolhe aonde você quer passar a vida, a sua eternidade, agora, com vida. Uau. Que a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. Ninguém tem decisão mais alguma para tomar. Você não escolhe nem quem vai pegar o seu caixão para levar para um cemitério. É verdade, hein?
você não escolhe Diz mais. que você precisa ter pelo menos 6 amigos Por pra isso, pegar na alça, né? Pelo menos. Pelo menos 6 amigos, um pra cada um pegar na alça aí. Faz amigo, pelo É. amor de Deus, né? Porque Ganha algumas pessoas pra Jesus aí, Por isso mas que- não é o mais importante. O importante é morrer com ele. o mais importante é a sua vida com Cristo, porque Que legal. a garantia da vida eterna está aí. Em que você, morrendo aqui, terá a vida eterna lá com Ele. Olha que coisa linda. Então hein? isso me emociona muito. Então, Obrigado. Sou apaixonado. Não emociona só o senhor, não. Eu me alegro. Às vezes é engraçado, eu choro quando eu tô muito feliz, sabia? sim, é interessante. Eu também, eu me pego em vários momentos também. Porque o amor dele me constrange Dentro- de um jeito dentro desse que eu não mereço, então eu choro de alegria. dentro desse momento só love, às vezes eu gosto muito de ouvir alguns louvores, né? E alguns desses cânticos toca lá no profundo e, meu, a lágrima vem, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha que coisa boa. Momento Só Love com o pastor Isaías. Obrigado, Isaías Pereira, com o Momento Só Love. Só que nós criamos um outro quadro aqui, pastor. Manda aí, Criamos manda aí. um outro que não é tão legal. O outro é mais, o outro é Vamos ver- chato. vamos ver Ah, se a gente- tem convidado meu que fala, você podia cortar esse quadro aí, porque é o seguinte, nossa, eu falei, mas olha, você nunca ficou bravo na vida? Né? Você nunca se irou, nunca se chateou com alguma coisa desse mundo imperfeito? Você o que por um acaso te desapontou em algum momento, né? Então, nós criamos um segundo quadro que é o oposto do Só Love. É o quadro intitulado Quebra Tudo com Isaías. Manda aí, vamos lá. Bom, praticamente eu não tenho muita coisa assim para dizer sobre esse quadro que Quebra Tudo, porque eu sou muito tranquilo, né? De boa mesmo, consigo absorver muitas coisas e consigo relevar bastante coisas, então não tem muito o que fazer. Mas em algum momento é lógico que você perde as estribeiras, né? E como diz o caipira, né? Você rasga o verbo, né? Rasga o verbo. Então, de vez em quando a gente... Eu procuro não... Eu me conheço, então eu procuro manter essa... Uhum. A tranquilidade, sem muito discutir, mais no aconselhamento, mas se eu tomar uma decisão, é difícil eu voltar atrás. E eu procuro não tomar decisões, principalmente com a cabeça quente. Uhum. Porque é difícil você depois retroagir. É. Mas eu lembro que uma ocasião eu tomei uma atitude bastante severa com um rapaz que me tirou muito do sério, né? A gente já tinha conversado várias vezes, já tinha aconselhado, mas do jeito que estava indo as coisas não ia dar certo. Uhum. Eu já sabia que caminho ia tomar, né? E a gente acabou mesmo batendo boca, discutindo. Eu dei uns tapas bem dados mesmo no menino, mas não foi nenhuma questão assim dos meus filhos Nicolas nem o Isaac, não. Uhum. É uma outra situação que a gente viveu no passado e eu tive que ser bem severo mesmo, entendeu? Mas aconteceu. Isso marcou. Né, eu sempre lembro desse fato, então talvez esse fato foi o ponto que me faz com que hoje o senhor lembra e hoje respira fundo. Eu tenho mais uma tranquilidade para resolver as coisas, né? Aliás, também, né? Os anos de experiência vai nos ajudando a você. Momentos adversos nos ensinam muito mais do que os momentos de mar de cristal, né? Bem, na verdade, assim, os anos vão passando e você vai tomando mais experiência e coisas que você talvez falou ou fez no passado sirva para você refletir de como você agir no futuro, né, no presente, né? Então, eu acho que eu não tenho
muito a O acrescentar senhor no não seu... quebrou muitas coisas, não não, tenho mas muita em certo momento precisou uma atitude. Eu não Muito bom. não tenho muito a acrescentar no seu quadro desse Mas Não obrigado. sei. Eu realmente não me Não lembro. O sei. pastor Isaías é Não tão sei. tranquilo. Não. Tão tranquilo que olha, tinha que ser pastor mesmo. Bem na verdade... Porque levar as ovelhas é isso, né? É um exercício de amor, né? Bem na verdade é aquela palavra-chave, né? A transformação que o evangelho faz na vida do homem, né? Porque antes dessa transformação, com certeza, eu teria muita coisa para quebrar. A temperatura era diferente. A temperatura era diferente. Então, ainda bem que o temperamento controlado pelo Espírito Santo isso. gera os frutos, né? Isso que o isso. senhor é hoje, uma pessoa tranquila? Claro. Eu falo pro Nicolas que no nosso tempo a gente brigava na rua. Sabe? E não tinha mimimi, né? Bem na verdade... Não tinha mimimi. A gente brigava e não perdia a amizade, se continuava amigo, né? Você brincava, colocava apelidos, né? E era de boa, tranquilo. É verdade. Hoje não, hoje é muito cheio de mimimi, cheio de não me toque, você tem que medir palavras para falar, porque senão a pessoa fica... homofóbico, não sei o que, não sei. Então, mas a minha geração é uma geração de gente forte. Então, acho que era uma geração era uma liberdade verbal, e você provava o respeito. Sim. Você provava aquilo que você hoje está tentando procurar palavras e tudo mais. Aliás, caminha comigo, você vai ver quem eu sou. Aliás, respeito era uma coisa que não precisava de falar muitas vezes, né? Pai e mãe, bastava olhar, você já sabia o que eles estavam dizendo, né? Hoje você tem que chamar 10 vezes o menino ou a menina para que ele pelo menos obedeça uma, né? E antes o pai e a mãe olhava, já estava resolvido, já sabia, né, que não passa aqui, agora nós estamos conversando. Né? Depois a gente conversa. O senhor esteve aqui numa das palestras aqui. Vamos falar dos Metroviários de Cristo. O senhor esteve aqui numa das palestras aqui, não teve? Tive aqui algumas palestras. Inclusive eu fiz até um treinamento aqui de capelão. Aqui, foi o treinamento com o pastor Joanã, capelão das Forças Armadas. A gente trouxe aqui. Meu querido capelão Joanã, volta aqui, forte Joanã. Abraço. Tá mais do que convidado aqui o Joanã. Caramba, que coisa boa. E assim, o senhor falando assim de educação e tudo mais, me lembrou da palestra da psicopedagoga Cassiana Tardivo. Ela anda por aí e ela trata as crianças nesse jeito, que os filhos, e ela é psicopedagoga. Volta aqui, Cassi. Não, eu participei da palestra meu Deus. ela. Aliás, eu sigo ela nas redes sociais. Sério? Sério? Opa! Cassiana Tardivo. Procura lá no Insta lá. Gente boa demais. Gente boa demais. Gosto muito das palestras dela. Ela não fica fugindo de alguns assuntos, não. Ela vai falar de assuntos complicados. E nós, lá em casa também, a nossa regra é a mesma. A gente conversa tete a tete com a garotada e todo mundo... Isso é amor, não é, pastor? Todo mundo anda na linha, meu. Jesus não usou a vara lá para corrigir? E por sem problema nenhum. Exatamente. Receba a varada do Senhor, é bom para você e para mim. O que não pode é espancar os filhos. Exato. Né? Bem lembrado. Dá umas pegadas de vez em quando, chamar na conversa, explicar o que está acontecendo. Porque o mundo vai te dizer muitos não. Não. O mundo vai... Você acha que pai e mãe falam não? Você vai ver o mundo falando várias coisas, batendo a porta na cara. Sem dúvida. Tudo mais. Então, nós estamos aí e o senhor veio aqui quebrar tudo, hein? Nossa, é isso. O senhor achou que não ia quebrar tudo? O senhor quebrou tudo. É mesmo? Então tá bom. Com os conselhos fortes desse aí, é coisa boa para nós. Então é coisa isso aí. boa, muitíssimo obrigado. Só corrige quem ama. Não pense que... O senhor gosta daquele amigo que só dá tapinha nas costas? Só corrige quem ama. Quem não ama, não corrige. Isso é fantástico. Muito bom.
Fizemos aqui os 2 quadros em que todos os entrevistados passam por eles aqui, e o pastor Isaías esteve conosco aqui brincando nesses 2 quadros também, Só Love e também o Quebra Tudo. Pastor Isaías, o senhor vai orar por nós nesse encerramento? Opa, então eu passo para o senhor fazer os seus agradecimentos, o seu encerramento e também para o senhor orar por nós, né? Eu fico muito feliz. Quero já agradecer, né? Retomar aí, como falamos no início, agradecer aí o convite de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Nesse dia especial, né? Dia 20 de junho, Dia Internacional dos Refugiados. Né? Sim. E como falamos no início, vamos orar hoje por você e queremos orar por esse grupo de pessoas também que se deslocam dos seus países ou dos seus estados por alguma situação indesejada, não porque eles querem fazer isso, mas forçadamente são obrigados a fazerem para cuidar da vida, né? E da sua liberdade. Liberdade essa que nós precisamos a todo tempo estar lutando por ela, porque um homem prisioneiro não é um homem. Um homem só é um homem se ele estiver livre. Então, vida com Cristo também é uma vida livre, tá bom? Você que está nos ouvindo, tá bom? Aleluia. Então vamos lá. É verdade. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite orar pela vida, Senhor. Senhor, de cada ouvinte, Senhor, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir. Senhor, o Senhor é conhecedor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece, Pai, aquilo que cada um está precisando agora, nesse exato momento. Senhor, se há um conflito, se há, Senhor, um desajuste, se há, Senhor, uma enfermidade, se há, Senhor, um problema difícil, Pai, nós oramos a Ti porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. E por isso nós clamamos em favor de cada ouvinte, Senhor, nesta noite. Oramos também, Senhor, por esse grupo de refugiados. Sim, Pai. Aonde quer que estejam, Senhor, passando, Senhor, ou em qualquer cidade, ou qualquer país, onde que eles estiverem agora, Sim, Pai. Deus. Guarde-os, cuide, Senhor. Prepara, Senhor, pessoas para que estejam lado ao lado deles, ajudando, suprindo as suas necessidades, conduzindo em todas as suas demandas, Pai. Sim, nós oramos e cremos no nome de Jesus que o Senhor é aquele que cuida do mais necessitado, Pai. É verdade. Cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do desamparado, Senhor. Por isso nós oramos a Ti e cremos que o Senhor está trabalhando ao favor daqueles, ó Deus, que hão de encontrar-te, ó Deus. Oramos pela vida daqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada coração, Senhor. Oramos também pela vida daqueles que distanciaram, Senhor. Abandonaram a fé por qualquer motivo, Senhor. Resgata-o, Senhor. Resgata, Senhor, traga de volta. Prepara, Senhor, uma mesa, Senhor, para que eles possam celebrar, Senhor, para que eles possam ceiar novamente contigo, Pai. Sim, Deus. Oramos a Ti, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Olha. Que coisa boa, pastor Isaías, muito obrigado. Este foi mais um UEMESP Podcast. Na semana que vem, pastor Setúbal estará conosco aqui. Um grande abraço, Metroviários de Cristo, e até a próxima. Bye, bye.